livros, né, na sua exposição. Foi a primeira vez que eu escutei o professor Ricardo e a Yolanda. Eu nunca me canso de escutar, porque ela sempre tem contribuições importantes a fazer. Quero parabenizar o CREAS por essa mesa importantíssima que trata da questão da precarização do trabalho e como que a gente está inserido nisso tudo. Estou cansada já de subir ali. Uma coisa que me chamou a atenção na fala do Ricardo, do professor Ricardo, é que é a segunda vez que eu escuto falar da questão ambiental associada à questão da precarização do trabalho, porque essa discussão ambiental ela sempre vem diferenciada da questão da precarização do trabalho. Eu sei que não é o tema da mesa, mas me chamou a atenção, não sei se vai conseguir me responder isso aí. A outra questão é que as crises do capitalismo, eu percebo que elas vêm cada vez mais curtas, mais intensas, e eu gostaria que tu me falasse também como é que tu vê essa questão do processo de resistência, se é que existe, eu acho que existe, a resistência da população como um todo e principalmente da América Latina, tá? Situando a América Latina. E na questão do serviço social nisso tudo, eu fiquei muito contemplada e muito feliz de ser assistente social. Não que eu sou masoquista, porque eu fiquei contemplada e feliz de ser assistente social, porque só o fato de estar presenciando uma mesa que me diz, né, tudo que acontece em relação à precarização do serviço social, e a gente, enquanto trabalhador precarizado, que foi que a Yolanda falou, e a gente sofre um grande dilema e um grande conflito na profissão, porque somos profissionais precarizados, né, e trabalhamos com usuários mais precarizados ainda, né, usuários das políticas sociais, e a gente ainda tem que dar uma resposta para tudo isso. Então, eu acho que só o fato de entender isso, esse dilema, esse desafio, eu acho que a minha ação, enquanto assistente social, ela vai ser mais consequente e mais, como é que eu vou dizer, propositiva, que é o que o CREAS vem falando insistentemente, tá? E a terceira resposta ele já me deu, que é como resolver tudo isso, que é implodir. Eu espero estar nessa implosão e sobreviver, né? E usufruir um pouquinho do socialismo, apesar de achar que não vou sobreviver a tudo isso. E parabenizo o CREAS, o professor Antunes, que é a primeira vez que eu escuto, já li alguns dos seus livros, a Yolanda, que eu escuto direto, e nunca me canso de escutar, né? Eu acho que é extremamente para nós. Então, um feliz Dia dos Assistentes Sociais, e vamos topar esse desafio, esse dilema que está dado para a gente. Bom, boa noite a todos, parabéns a todos nós, né? Parabéns à mesa. Foi muito agradável, né, ouvir os meus dois professores, né? Eu diria dois mestres, né? Enfim, na verdade, assim, eu queria um comentário dos dois sobre uma questão que é uma questão polêmica e que foi polêmica mesmo, né? E que foi uma questão com a qual nós, professores dessa casa, nos deparamos não tem muito tempo. Eu queria saber a opinião do professor Ricardo Antunes e da professora Yolanda. Eu diria que não é só opinião, não, era uma análise mesmo, no que se refere a uma proposta presente aqui nessa casa, da possibilidade da existência de professores, de docentes voluntários, né? Então, eu acho que a docência é um dos campos de trabalho do assistente social. Os assistentes sociais têm uma árdua luta no que se refere a isso, e nós estamos nos deparando com essa questão nesse exato momento. Eu acho que, à medida que nós temos duas pessoas debatendo o trabalho, eu acho que não há momento mais profícuo para que essa questão seja trazida à baila. Muito obrigada, desde já. E parabéns a todos nós mais uma vez. Boa noite, eu sou Claire, eu sou assistente social e sou professora aqui da Faculdade de Serviço Social. Sou pesquisadora da área de trabalho, direitos do trabalho e serviço social, e também sou presidente da Associação dos Docentes aqui da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
né? Então, uma questão que eu gostaria de aprofundar um pouco, que o Ricardo e a Yolanda aprofundassem, essa questão de que a precarização ela se expressa diferentemente nos vários espaços ocupacionais, mas eu vejo que ela tem continuidades também nos vários espaços ocupacionais. Claro, a continuidade óbvia é a própria precarização, né, e a que ela serve. Mas, por exemplo, a precarização do trabalho dos assistentes sociais no programa Delegacia Legal, que nós pesquisamos, Valéria e eu, há algum tempo atrás, e a precarização que a gente tem estudado no trabalho dos assistentes sociais do sistema penitenciário do Estado do Rio de Janeiro, que nós somos pesquisadoras também aí dessas relações de trabalho, né, ela se expressa de uma maneira, às vezes, muito específica, mas também muito parecida com a precarização do trabalho dos professores aqui na nossa universidade, por exemplo, que tem nos incomodado muito. Aqui na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em torno de 30% a 40% da carga horária docente é de professor substituto. Esses professores também não têm contrato de trabalho assinado. Não tem. Nós fomos atrás, como dirigentes da Associação dos Docentes, fomos atrás do contrato de trabalho para a gente estudar esse contrato de trabalho, ver em que nós podemos avançar os direitos dos professores. Para começo de conversa, não tem contrato de trabalho. Tem uma proposta de trabalhar na universidade, daí não tem contrato de trabalho. Os únicos direitos que eles têm são férias, que são muito questionáveis, esse direito das férias, porque os contratos são permanentemente refeitos semestralmente, né? E o direito a ser descontado e a questão da previdência. Não tem 13º, inclusive em alguns departamentos e unidades, os próprios diretores, eles tiram aquele tempo de preparação de aula dos professores substitutos. Ganham menos do que o professor auxiliar 20 horas, muito menos, enfim, é uma situação, um trabalhador de 5ª categoria. E por outro lado, e aí eu gostaria também de uma reflexão, por outro lado, nós assistimos um conjunto de professores, e aí entra uma outra questão que eu acho que é universal, que é essa coisa da competitividade, da fragmentação, que está muito forte. Nós vemos um conjunto de professores que ficam o tempo todo colocando para os demais professores que o acesso aos direitos tem a ver com quantos artigos nós vamos escrever, nessa coisa da avaliação de desempenho, quantos artigos nós temos que escrever, quantos livros nós temos que lançar, quanta carga horária de pesquisa nós temos que ter para ter acesso a direitos de progressão na carreira. Então, ao mesmo tempo, nós temos professores que não têm direito nenhum e um conjunto de outros professores impondo aos professores, digamos, efetivo, que seja pesquisador para ter acesso à progressão na carreira. Então, essa coisa da elitização, e eu fico muito preocupada porque nós estamos formando novos profissionais. Isso, para mim, é muito complicado, é muito preocupante. Eu gostaria que a gente fizesse uma reflexão sobre isso. Obrigada. Nós vamos chamar mais dois para completar o primeiro bloco de 5 pessoas, tá bom? Então agora é o Rodrigo, depois a Aline. Boa noite a todas e todos. Minha pergunta é parabenizar o conjunto Cefes-Cres, a mesa composta pelo professor Ricardo Antunes e Yolanda Guerra. Atualmente sou professor da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, mas toda a minha experiência docente foi em universidades privadas. E, na verdade, não se trata de uma denúncia, de uma questão importante que nós temos muitos estudantes e profissionais formados em instituições privadas de ensino, e a gente hoje vem vivendo um processo chamado de intensificação do gestor pusilânime, né? A intensificação do gestor covarde, porque todo gestor, e aí a gente pensa nos coordenadores de cursos de serviço social, são submetidos a lógicas extremamente perversas e que afrontam o nosso projeto ético-político. Só para dar um exemplo, em determinado momento, numa universidade que eu era coordenador, fui participar de uma reunião e falaram o seguinte: a gente precisa demitir um doutor. Qual é o critério para demissão? Aí falaram assim:
Um é formado, um é doutor pela UFRJ, o outro é doutor pelo IUPERJ. Os dois publicam de uma maneira legal. Manda embora o que fala mais baixo, porque ele tem que dar aula para 70 pessoas e aí fica com o que fala mais alto, que é o da UFRJ. Está decidido. Ou então, os estudantes têm uma coisa chamada ouvidoria. Eles entram em contato na ouvidoria. Se um determinado professor tem uma sequência de reclamações, você que é coordenador não tem a possibilidade, por exemplo, de segurar essa crítica para você retomar essa relação em sala de aula. Por que eu estou dizendo isso? Os professores que são contratados para dar aula nas universidades privadas, eles muitas vezes que dão aula em outros municípios precisam tirar o dinheiro do bolso, às vezes pagam para trabalhar em determinados meses por conta da questão da hora-aula. E nesse sentido, como que a gente consegue, né, ter uma carga horária de 30 horas e dar 30 horas dentro da sala de aula dando aula? Então, às vezes, o estudante não consegue entender que são jovens profissionais, que a universidade não consegue investir em ensino, pesquisa e extensão, porque tem uma lógica muito imediatista. E aí obriga o coordenador a demitir, a fazer constrangimento com os professores, porque o coordenador ele também precisa dar conta de um projeto pedagógico, de uma direção política. O coordenador ele também precisa manter o seu emprego. Então, é realmente muito complexa a realidade, e por isso que eu falo da intensificação do gestor pusilânime, porque a gente é covarde como professor, como coordenador, não porque a gente seja covarde por princípio, mas a gente é covarde porque a gente tem que atender aos interesses dos pró-reitores e dos reitores que têm somente interesse mercantil e de não compreender a educação como um direito social. Essa é a primeira questão. E a segunda que eu vi aqui, eu comecei a fazer serviço social em 1994 e fazia muita militância com o pessoal do serviço social, com os estudantes, mas era legal fazer militância dentro da universidade porque todo mundo te ouve, te aceita, te escuta e dá a maior sensação que você está fazendo a melhor coisa do mundo. Mas quando eu ia para Central do Brasil, pegar o trem Japeri, quando eu pegava um ônibus indo para a Baixada Fluminense, 478, Mesquita, eu sempre morei em Anchieta, aqui no subúrbio, ou então, quando eu ia para a favela, que eu fazia o mesmo discurso que eu fazia na UFRJ, o pessoal da comunidade chegava e falava assim: garotinho, tá cheirando a leite, tu não entende nada de realidade não. Tu está falando do negócio que tu aprende lá na universidade, a realidade aqui é outra. O que eu quero dizer isso? A gente vem fazendo uma crítica pertinente à maneira como o Bolsa Família vem sendo conduzido. E isso é uma grande bandeira que a gente tem aí para frente. No entanto, a gente, quando observa os efeitos para determinadas famílias que são muito pobres e que estão comprando geladeira, que estão comendo, estão fazendo tudo isso, esse programa tem um efeito para essas pessoas. Então, a gente que vai fazer campanha política, que tem um projeto ético-político, que tem a liberdade como valor ético central e que defende o socialismo, precisa saber como fazer essa campanha política esse ano, né? É isso que eu queria sinalizar. Como antigamente a gente falava de socialismo, o pessoal dava risada da nossa cara. Eu falava, é um bando de lunático. Hoje em dia a gente fala de socialismo, as pessoas param para ouvir e estão querendo entender que história é essa de socialismo que pode ser construída. Então, como aliar uma proposta que tem a liberdade e o socialismo, né? Ou o socialismo e a liberdade? Eu acho que esse é um elemento aí que fica para a mesa. Obrigado. Olá, boa noite a todos. Saline, formada aqui pela UERJ recentemente e residente de saúde da família pela ENSP. O que eu queria conversar, muito bom escutar tanto o Ricardo quanto a Yolanda, acho que traz um novo fôlego para a gente. E eu queria conversar um pouco com vocês para pensar o que a gente está vivenciando agora na residência, o grande limite